E aí pessoal, tudo bem? Vitor Aguiar falando. Estou acompanhando aqui o andamento dos mercados financeiros nesta quarta-feira. A gente tem uma sessão bastante instável, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, né? O Ibovespa, por exemplo, ele abriu o dia em leve queda, depois virou para alta, chegou a subir mais de 2%, perdeu força e ele tem repetido aí esse comportamento, sobe e desce desde a abertura. No momento ele vai se sustentando no campo positivo, numa alta aí de perto de 1%. Lá fora, as bolsas da Europa, né, elas são divididas aí, algumas sobem, algumas caem, e lá nos Estados Unidos, né, o Dow Jones, o S&P e o Nasdaq, eles abriram em alta, mas também já perderam força e agora estão perto do 0 a 0. No câmbio, esse comportamento também se repete, né? A gente vê que agora, por volta de 11h30, né, que eu estou gravando esse vídeo, o dólar à vista está perto da faixa de R$ 5,08, o que é aí praticamente estável em relação ao fechamento de ontem, né? E por que a gente tem aí essa sessão um pouco mais instável, né? A gente não vê uma tendência clara aí dos mercados nesta quarta-feira. Bom, em primeiro lugar, é claro que tem o surto de coronavírus, né? A gente tem aí dados cada vez mais preocupantes, a gente vê o vírus se alastrando num ritmo muito rápido pelo mundo. Eu faço um acompanhamento diário com os dados que são compilados pela Universidade Americana Johns Hopkins e hoje já são aí mais de 400 mil pessoas infectadas no mundo todo e quase 20 mil mortes, sendo que ontem a gente tinha aí menos de 400 mil pessoas contaminadas, né? Então a gente vê aí o salto, a evolução nos casos avançando aí de uma maneira muito expressiva. Então é claro que o surto de coronavírus ele traz todo um panorama aí muito preocupante, um panorama muito negativo e traz muita incerteza em relação ao que vai acontecer com a economia global no curto e no médio prazo, mas, por outro lado, a gente também tem aí as medidas econômicas que são anunciadas, né, quase todos os dias pelos governos e pelos bancos centrais dos países, né? Hoje o mercado ele está aí digerindo a aprovação lá no Senado americano de um pacote de 2 trilhões de dólares que o governo americano lançou para tentar aí dar um socorro, né, para estados e municípios americanos para aliviar aí a situação de caixa deles e viabilizar aí um esforço maior no fronte da saúde pública do país, né? Esse pacote ele estava sendo discutido pelo Senado desde o fim de semana, mas os democratas e os republicanos eles ainda não tinham chegado num acordo, mas nessa madrugada eles finalmente deram sinal verde ao pacote, o que é claro que traz algum alívio aos mercados, mas se vocês lembrarem, ontem já foi um dia muito positivo, o Dow Jones, por exemplo, faltou mais de 11% ontem, porque os mercados eles já antecipavam a aprovação desse pacote. Então hoje a gente tem uma reação mais marginal em relação a essa aprovação. De qualquer maneira, é uma notícia positiva que traz sim algum alívio, só que, tendo em conta a evolução do vírus, né, a gente tem aí apenas uma neutralidade dos fatores negativos, né? A gente não tem mais um impulso positivo como a gente viu ontem. Aqui no Brasil, é claro que a gente também tem fatores domésticos de preocupação, principalmente aí a deterioração no cenário político lá em Brasília, né? Ontem o presidente Jair Bolsonaro ele fez um pronunciamento à nação e esse pronunciamento ele gerou reações bastante intensas por parte da classe política, porque o presidente Bolsonaro, né, ele foi contra todas as orientações da OMS, ele praticamente fez pouco caso, né, do coronavírus, ele disse que o fechamento de escolas, o isolamento social não eram necessários, né? Deu a entender que ele defende que as escolas sejam reabertas e disse que os governadores são culpados aí por, enfim, assumir uma postura mais firme e novamente voltou a se referir ao coronavírus como gripezinha, né? Então é uma postura bastante aí que vai uma postura contrária, né, a todas as recomendações de órgãos de saúde, de infectologistas, e também contrária ao que é feito no mundo todo para combater o coronavírus. E aí é claro que lideranças políticas como o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, governadores, e, enfim, né, redes sociais também tiveram reações muito intensas de repúdio, né, a essa postura do presidente. Então é claro que a gente vê sim um ambiente muito conturbado em Brasília e naturalmente, né, sem a menor coesão entre os poderes, é óbvio que o mercado fica preocupado quanto ao rumo da economia em meio a essa crise global, né? Qual que é a capacidade do governo de se articular e criar medidas que de fato sejam sólidas para ajudar a população tanto no ponto de vista da saúde pública
quanto no ponto de vista da economia, né? Então a gente tem esse ambiente bastante deteriorado que só contribui para trazer aí mais instabilidade ao Ibovespa. Bom, gente, a gente vai ficar de olho no seu dinheiro, em todas as declarações aí de políticos e de pessoas aí que sejam atores importantes lá em Brasília a respeito dessa situação conturbada no cenário lá do ambiente político. E é claro que se tiver alguma novidade, se tiver algum novo foco de turbulência, a gente vai comunicar tudo lá no seu dinheiro. E é claro que se tivermos algum desdobramento extraordinário, eu volto aqui no YouTube para falar com vocês, tudo certo? Tchau, gente, até amanhã.